Saúde de hoje, gente, olha, o gostoso de fazer esse programa é que a gente sempre descobre assuntos novos para trazer para você. Eu tenho certeza que o assunto que a gente está trazendo hoje nunca passou pela sua cabeça, porque pela minha também não passava. E você sabe que nós jornalistas, a gente sempre sabe um pouquinho mais, porque aquilo que a gente não sabe, a gente vai estudar. E é verdade, eu hoje vou conversar com a doutora Márcia Aparecida Sueco-Arima. Ela é ortopedista, traumatologista e ela tem uma especialidade, você não vai acreditar, cirurgia das mãos. É isso mesmo, a ortopedia, ela tem uma especialidade que cuida só das mãos. Eu estou recebendo aqui a doutora Márcia Arima. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela gentileza. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada, né, de estar falando um pouquinho da parte da cirurgia da mão, porque, na verdade, assim, atualmente, a cirurgia da mão, ela é uma especialidade à parte, reconhecida pela Associação Médica Brasileira, em que você, após o término da faculdade de medicina, você presta uma residência médica na área de cirurgia da mão. São 2 anos de residência. Ao final da residência, você tem uma prova que você é obrigado a fazer para você poder ter o título de especialista de cirurgia da mão, né? Doutora, onde é que atua o cirurgião da mão? Em quais regiões do corpo especificamente? Então, o cirurgião de mão, ele vai basicamente cuidar de todas as estruturas que estão presentes na mão. Tanto a parte óssea, quanto a parte de nervos e tendões. E também, claro, deformidades congênitas, deformidades decorrentes das alterações degenerativas da idade, que acontecem nos idosos. Porque, normalmente, o que acontecia, né? Antigamente, não havia a especialidade da cirurgia da mão. Quem acabava ocupando um pouco esse espaço eram os médicos ortopedistas. Mas o que acontece? Durante a formação da parte ortopédica, a maioria dos ortopedistas se dedicam mais à parte óssea. E aí você fica um buraco em que você tem uma certa falta de atendimento no que se refere à cobertura cutânea, no que se refere às lesões nervosas, no que se refere aos tendões. E aí, a mão, numa região muito pequena, ela engloba não só osso. Nós temos a parte cutânea, nós temos os tendões, nós temos os nervos, para dar uma função adequada à mão. Por isso, perante essa necessidade de ter um especialista que fizesse não só o osso, mas fizesse também a parte tendínea, a parte nervosa, a parte de cobertura cutânea, foi que abriu espaço para que a nossa especialidade de cirurgia da mão pudesse ser reconhecida junto à Sociedade Médica Brasileira. E muda de técnica, né? Dependendo do diagnóstico, vai mudando de técnica, né? Sim, conforme o diagnóstico que o paciente tem, você tem várias técnicas que você pode utilizar. Não só o diagnóstico, mas em relação também à idade do paciente, à função desse paciente e às patologias de base. Por exemplo, eu ia justamente perguntar quando é que ela é indicada. Então, na verdade, ela é indicada em todas as idades, desde que você tenha um problema localizado na região da mão. Então, por exemplo, uma fratura de um osso chamado rádio no punho. Você pode ter desde um tratamento conservador numa criança, em que você aceita desvios, porque essa criança vai crescer, esse osso vai remodelar, até tratamento cirúrgico num jovem, que você tem acometimento articular, esse jovem ele vai ter uma vida produtiva, necessita da mão, então ele precisa de um tratamento cirúrgico para um melhor alinhamento ósseo. Então, assim, a mesma fratura em idades diferentes na mão, você pode ter tratamentos diferentes conforme a avaliação desse paciente, como ele usa a mão, a capacidade de remodelação óssea que ele vai ter ao longo da vida. E doenças de base, por exemplo, você não vai tratar da mesma forma um paciente com Parkinson de um paciente
que não tem Parkinson, né? Porque à medida que você tem doenças neurológicas que levam a movimentos involuntários na mão, a tendência é você ter uma fixação óssea, no caso de uma fratura, mais estável, para que aquele movimento involuntário não cause o desvio dessa fratura após o tratamento cirúrgico. Essa especialidade, ela trabalha também, ela se ocupa da prevenção também? Sim, a prevenção. Aí você entra na área da reabilitação da mão. Nós temos uma terapeuta, né, que é a terapeuta é uma terapeuta que se especializa em terapia da mão, que ela cuida não só do pós-operatório em cirurgia da mão, como também na prevenção, ou seja, orientação da proteção da mão nas atividades do dia a dia, orientação em relação à parte de alongamentos e fortalecimentos direcionados para os músculos intrínsecos da mão, a fim de que a função da mão possa ser exercida com uma resistência melhor e com menos dor para o paciente. Doutora, está aparecendo aí o seu Instagram, né? É um assunto apaixonante, realmente, e a sua xará Marcinha ali já está avisando que o nosso tempo está estourado. É um assunto apaixonante, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e, com certeza, numa próxima oportunidade, a gente vai estar convidando a senhora novamente. Eu que agradeço a oportunidade, precisando estamos aí. A gente conversou com a doutora Márcia Arima no nosso Beleza e Saúde de hoje. Não saia daí.